Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer nosso estudo. Como eu disse semana passada, eu fiz um convite a todos. Nós estamos fazendo esse estudo às 19 horas, segundas-feiras, representando a nossa reunião de segunda-feira de 2h20, que é no Fé e Esperança. Então, para que se alguém estiver me ouvindo ou vendo nesse momento, que participa da nossa reunião, que seja frequentador da reunião de segunda-feira, eu peço para que todos mentalizem a sala onde fazemos o estudo, o salão, para que na hora da nossa prece todos possam estar irmanados no mesmo pensamento e que a gente possa fazer vibrações para todos nós, tá? Então, nós vamos dar início à nossa reunião como sempre. A gente vai fazer como fazíamos se estivéssemos lá no Fé. E a gente vai dar início lendo uma página, tá? A gente vai ler uma página de Joana de Ângeles, o livro Vida Feliz. Vamos abrir ao acaso, como sempre, e vamos ver qual é a mensagem da noite de hoje. Insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho e influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz. Cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Vamos orar? Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos mais uma vez a pedir o teu amparo e a tua proteção. A pedir que os benfeitores espirituais possam nos desenvolver neste momento de estudo, de aprendizado, e que a nossa fala, Senhor Jesus, possa tocar os corações mais doloridos nesse momento, possam chegar até aquelas pessoas que por uma razão qualquer se encontrem em desarmonia ou se encontrem desanimados pelas próprias situações da vida. Seja qual for o motivo, Jesus, que tu possa chegar até elas e levar o lenitivo para cada um. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre, que assim seja. Então nós vamos... Não sei como é que eu vou fazer, não fica mandando fazer as coisas. Nós vamos então dar início ao nosso estudo, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto que é pertinente a todos nós. Então nós vamos falar da força do pensamento positivo. O que é o pensamento? De que forma esse pensamento chega até Deus na hora da nossa prece? De que forma o pensamento atinge o outro quando eu desejo que isso aconteça? Enfim. Então a gente vai estar aqui estudando sobre as formas de pensamento, né? Porque pensamento tem forma. Pensamento é vida. O pensamento, nosso pensamento é uma usina geradora. Mas essa usina, para gerar energias boas, ela é necessária de alguns requisitos que muitas vezes esquecemos. Que é o pensamento no bem, que é a oração, que é o trabalho de amor, tudo isso. Pensar é um requisito para todos nós.
todos nós pensamos constantemente. Não temos como parar nossa mente de pensar. O que nós temos que fazer é fazer diferenciações, escolha de pensamentos. O que nós temos que aprender é que tipo de pensamento eu estou no momento. Que tipo de pensamento eu estou utilizando? Para o bem? É esse o questionamento que a gente faz dos pensamentos. O pensamento, ele é força geradora. E nós vamos ler isso aqui através de Kardec. Nós vamos na Gênese, para que a gente não tenha dúvida. Antes de qualquer coisa, a gente vai dizer que nossa pesquisa foi feita na Gênese, no Livro dos Espíritos e no livro de Emmanuel, que é Pensamento e Vida, tá? Então, nós utilizamos esses 3 livros para que a gente pudesse estudar um pouco sobre o mecanismo do pensamento. Então, nosso pensamento, ele é tão importante que mesmo desencarnado, mesmo dormindo, a gente está pensando. Como assim, Mary? Porque quem pensa é o espírito, não é o corpo. O espírito é que comanda tudo, todo o nosso pensamento, todas as nossas ações. Nós vamos começar com a Gênese, tá? No capítulo 14, onde Kardec vem falar para nós, e esse capítulo é bastante rico em tudo isso. A gente sempre mostra a fonte, que é para não deixar dúvida. Então, na Gênese, Kardec vem falar para a gente sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Então, peraí. Fotografia. Então, o pensamento ele pode ser fotografado. E esses fluidos? Primeiro, vamos compreender como é que esses fluidos. Bom, eu penso e esse pensamento fica como? Solto no ar? À deriva, sem nenhum direcionamento? Claro que não. Então, vamos primeiro falar então disso. Como nosso pensamento chega até Deus, como nosso pensamento chega até onde a gente deseja. Porque é através da nossa vontade que ele cria ação. Então, vamos pensar assim. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Esse fluido é esse fluido que dá esse transporte, é que faz que esse pensamento chegue aonde a gente quer. Assim como o som, né? A gente sabe, o som chega através do ar. Então, como é que o nosso pensamento chega? Através desse fluido cósmico universal que todos nós estamos mergulhados. Claro que ele vai ter derivações, tá? Compreender esse fluido, ele é cósmico universal, no universo todo. Mas ele tem derivações. Por exemplo, nosso corpo tem fluido vital. Esse fluido vital é retirado desse fluido cósmico universal. Se aqui a gente está falando, se a gente tem vida, se a gente tem esse movimento, é porque nós temos em nós esse fluido vital, que cada um de nós recebemos. Uns recebem mais, outros recebem menos. Mas o que é? Vamos dizer assim que você vai fazer uma viagem do teu carro e o seu carro comporta 50 litros de gasolina. Mas só que antes de você começar a sua viagem, você já gastou metade dessa gasolina. E aí, quando você começou e foi a sua viagem, claro que aí você não conseguiu chegar até onde você desejava. Por quê? Porque você já tinha utilizado parte daquilo que seria na programação da sua viagem. Assim é a vida. Nós recebemos uma quantidade de fluido quando reencarnamos. Mas dependendo das nossas ações, a gente pode gastar mais esse fluido, gastar de uma maneira errada, e aí a gente desencarna mais cedo, porque esse fluido vai acabar, porque não utilizamos bem. Então, quando ele acaba, a vida se extingue. Tá? Então, esse fluido vital todos nós temos. Todos nós. Tá? Por isso que a gente vamos dizer assim, está vivo. Por isso que o nosso corpo físico, né, tem esse movimento, tem tudo. É esse fluido que dá. Então, é retirado desse fluido cósmico universal,
de qual nós estamos falando. Então, vamos do nosso assunto direto, mas é só para a gente entender. Então, olha o que Kardec diz. Como é que os espíritos utilizam esse fluido nosso? Kardec vem dizer assim, os espíritos atuam sobre os fluidos, esse que a gente já falou, nós estamos mergulhados nele, tá? Sobre esses fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então tem um detalhe. Vou completar aqui a frase. E para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Ou seja, o espírito ele não tem mão, ele não tem braço. Como é que ele se comunica conosco? Através do pensamento. Aí a gente lembrou daquela passagem que ela chega até a ser um pouco cômica e pitoresca daquele filme Ghost. Lembram? Quem viu o filme vai lembrar. O personagem principal, ele está desencarnado, mas ele está querendo mostrar para sua ex-noiva o que aconteceu de fato com ele, como foi o acidente dele, enfim. E isso vira, né, ele não sai daqui e ele continua, claro que é um filme, mas ali tem muita coisa de realidade. Nossa. E aí ele vem e ele fica procurando porque ele fica querendo saber como que alguém escutava ele. A gente não vai nem falar lá daquela parte engraçada que é daquela médium que se fazia que era médium e depois realmente ela tinha mediunidade e aí começa a dar a ele essa oportunidade. Mas antes disso ele está num trem e tem um cara lá que está lá, né, jogando uma bolinha, uma chapinha de coisa. Aí ele vai tentar fazer também, só que ele vai tentar com a mão, que ele já nem tem mais. E quando ele tenta, ele não consegue, ele fica. Aí o cara fica rindo para ele, o espírito, e rindo e fala: deixa de ser bobo, não é assim, deixa que eu te ensino. Aí ele vai ensinar para ele que é através da sua força mental que ele vai movimentar alguma coisa. E aí ele aprende. Vejam como é importante essa força, essa usina que temos em nós. Nosso pensamento é uma usina constante, ela é uma fábrica. Agora, o que nós temos que prestar atenção, que tipo de produto nós estamos fabricando. Como eu vou saber, Mary? É só a gente começar a pensar, analisar o que nós pensamos. Aí a gente vai ver o que está gerando. Deixa eu ver mais um pouco aqui na Gênesis, que você tem. Só para completar, tá? Então, aí ele diz aqui, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. E a gente até tinha falado, né? Então, se a gente sabe que nós temos esse pensamento, e ele é tão importante, e ele é capaz de gerar coisas maravilhosas ou destruidoras também, o que difere o pensamento do outro é o que a gente está fazendo com ele. É o que a gente pensa, é o que a gente faz. A gente vai lembrar aqui. Deixa eu ver aqui, porque eu boto alguns lembretes, né, gente? Lembrando sempre que esse pensamento, ele não chega a ser neutro, mas o que dá impulso, o que faz com que ele tenha ação é a nossa vontade. Então, pensamento e vontade estão sempre juntos, tá? A gente vai pegar aqui o livro... a gente vai pegar aqui só um exemplo aqui do nosso lar, logo no início, quando o André Luiz, ele desperta e o Ulisses está ali com ele. Aí ele já sabe que está desencarnado, ele já sabe que foi socorrido, né? Então a gente pegou só uma parte que é muito interessante para falar desse pensamento. Então André Luiz está conversando com o Ulisses e querendo saber tudo, onde ele está, porque ele já sabia que a mãe dele tinha desencarnado, então ele diz assim, por que minha mãe não veio me ver? E ele começa a fazer um trilhão de perguntas para os mentores, né? Que a gente já sabe o estilo de André Luiz. Então aqui a conversa é mais ou menos essa, ele diz assim, ele fica perguntando, por que minha mãe não veio me ver? Aí o mentor dele responde, virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensas.
Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Gente, essa frase é bastante forte. Porque quando a gente quer uma coisa ardentemente, é o primeiro passo para que isso se concretize. Mas vamos desejar ardentemente coisas boas. Às vezes você não pode ajudar uma pessoa. Eu teria 1000 casos para contar, mas não é aqui o caso. Mas assim, você quer tanto ajudar uma pessoa, fazer algo por uma pessoa, você não tem condições no momento, pela distância, pelo dinheiro, seja qual for a sua situação. Mas você deseja tanto. Sabe o que acontece? Outra pessoa pega e faz. E você vê a pessoa receber aquilo exatamente que você desejava oferecer. Então, é isso que o nosso pensamento faz. Quem é que não já pensou assim muito numa pessoa e de repente dá de cara na rua? Nossa, fulano, eu estava pensando em você. Ou então, eu e minhas filhas, a gente tem muita afinidade. Então, o que é que acontece? A André, então, todo dia, então, de manhã ligar, quando eu pego o telefone para ligar, ela está me ligando. Ou vice-versa. Ela pega o telefone e eu estou ligando para ela. Então, você vê o que é a sintonia. Porque para que a gente receba coisas boas, para que a gente receba do alto todos os benefícios através da oração, através do pensamento positivo, é preciso que a gente tenha isso chamado de sintonia. Um rádio, se você ligar o teu rádio e você não sintonizar corretamente na emissora, ele faz um barulho terrível, você não escuta nada, é verdade? Então é preciso que sintonize de forma correta para que o som chegue corretamente. Assim somos nós. Temos que estar, né, conectados. Temos que estar, gente, hoje o momento fala tanto disso, né? Eu digo que o Wi-Fi de Deus nunca dá pane. Ele nunca falta luz. Você vai estar sempre conectado com ele. É só a gente querer. Então, vamos lá. Vamos ler aqui só o restante da conversa do André Luiz, que é pequena, tá bom? Tem você nesse particular, isso é o Ulisses dizendo para o André Luiz, tá? A lição do próprio caso, então ele está falando do caso de André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, sem ver ajuda, mas no momento em que ele, mesmo sem saber fazer oração, quem já leu esse livro sabe da história toda, né? Mas quem não leu, então André Luiz ficou 8 anos no umbral, e André Luiz era um cientista, era uma pessoa, vamos dizer, de bem aqui na Terra. Mas ele não era chegado à religião, a fazer prece, nada disso. Então, quando ele desencarna, ele não entende a situação e ele fica 8 anos no umbral. Mas os 8 anos que ele fica no umbral, o tempo todo tinha espírito de luz ali querendo ajudá-lo. Mas ele não... Porque nós, todos os dias da nossa vida, sempre em todas as situações, nós temos amigos espirituais ali querendo nos ajudar. E quando a gente acha ou pensa que a ajuda não chega, é porque a gente não tem essa visão espiritual de perceber. É que a gente não abre essa janela da vida, da mente, para que eles cheguem até nós e digam, olha, não é por aí o caminho, você está fazendo tudo errado. Então, André Luiz ficou 8 anos, mas ali, com assistência do lado. E no dia que ele, sem nunca ter feito, ele diz assim, mais ou menos, a prece dele é mais ou menos essa que eu não li agora faz muito tempo. Senhor, se existe um Senhor da vida, que tu me mostra um caminho e me tira... É mais ou menos, estou usando minhas palavras, tá, gente? E me tira dessa situação. Quando ele termina de fazer a prece, aí ele vê do lado dele o mentor dele e ele é socorrido. Então ele aqui está socorrido, ele já está lá amparado e ele está aqui conversando, querendo... Agora já quer saber porque a mãe dele ainda não foi vê-lo, ele quer saber tudo. Então vamos terminar de ler aqui para a gente entender o que tem a ver isso com o nosso assunto, tá? Então ele diz assim, nosso caso, anos a fio rolou como pluma albergado o medo, as tristezas e as desilusões. Isso é o Ulisses falando para o André Luiz, tá? Mas quando mentalizou, olha só pra gente, firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Então, o nosso socorro espiritual, ele está sempre ali. É preciso que a gente tenha essa visão de enxergar. É preciso que a gente tenha a humildade de pedir a Deus ajuda e compreender a ajuda que Ele manda, que nem sempre é da forma que nós queremos. Vamos pensar nisso. Aí André Luiz fica assim, ó, olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido. Aí ele exclama resoluto.
Aí ele diz assim, né? Desejarei, então, todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Então ele fica falando bem alto, que a mãe dele virá vê-lo porque ele deseja. E aí Liz diz assim para ele, Liz diz assim para ele. Liz sorri e diz assim, ó. E como quem previne o generoso afirmou ao despedir. Então Luiz vai despedir e diz assim para ele, né? Ele diz, então ela virá, vou pedir, vou querer tanto que vai acontecer. A gente pode estar dizendo isso agora também para nós. Mas é preciso que a gente tenha a nossa parcela de contribuição para as coisas acontecerem, né? Então vamos lá. A Elise diz assim para André Luiz, olha, convém não esquecer, contudo, que a realização que a realização nobre exige 3 quesitos. Vamos guardar os 3 quesitos? Existem 3 quesitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então, Deus dá para nós dentro do nosso merecimento. Deus dá para nós dentro da nossa necessidade. Eu não diria nem merecimento, porque se a gente fosse colocar dentro do merecimento, eu acho que a gente merece tão pouco, pelo que a gente já conhece, pelo pouco que a gente faz. Enfim, Deus dá sempre mais, mas Ele sempre nos dá. Mas esse meu querer, aí a Ulisses está falando para André Luiz, é preciso a vontade, mas nessa vontade tem que ter ação. Oração, se você pegar oração, ora e age. Ou seja, a nossa oração, a nossa prece, ela tem que ter ação. Não adianta eu ficar 24 horas de joelho orando e pedindo a Deus por fulano e por todo mundo, pela humanidade toda, e não fazer nada pela pessoa, por ninguém. Onde fica esse privilégio? Onde fica essa prece? Ela não vai ter tanto valor. Agora, se eu oro, e dentro da minha prece eu também tenho uma ação de ajudar, de fazer alguma coisa, aí sim, né? Então a gente tem que ter isso em mente com muita firmeza para que a gente comece a distinguir o que realmente é. A gente vai pegar. Nossa, acho que não vai fazer. A gente vai pegar aqui Pensamento e Vida. Gente, esse livro é pequenininho, ele tem quase a minha idade, tá? Mas eu não desfaço do meu livro por nada. Então, esse livro aqui, Pensamento e Vida, é assim, uma lição de vida para todos nós. A gente vai ler aqui, rapidinho, só aqui no capítulo 2, André Luiz falando de o que é o pensamento, e aqui ele vem falar da vontade. Então, a gente pegou aqui. A divina providência concedeu por auréola luminosa a razão. Então, nós temos raciocínio, né? Depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, a gente demora muito tempo utilizando apenas o instinto e não a razão. E hoje a gente ainda utiliza também tanto, né? Eu não sei se mais, mas, né? Pisou no meu pé, eu não tenho. Então, cadê a minha razão? Cadê a minha ação? Como diz, né? Como diz Divaldo. Há uma grande diferença entre agir e reagir. E nós geralmente reagimos. Reagimos à ofensa e queremos revidar na mesma moeda. Reagimos naqueles momentos de raiva e também falamos tudo que não era para falar. Mas se a gente parasse um minuto, como André Luiz ensina para a gente, se a gente contar 10 até 10, para depois dar uma resposta, a gente não falaria aquilo que a gente fala sem pensar um pouco. Então, aqui diz assim, o que é o pensamento? Eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática. Então, o pensamento é a força eletromagnética, pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam em todas as manifestações da vida universal.
Isso quer dizer encarnado, desencarnado, em todo o universo. Aí ele diz assim: contudo, a vontade é o impacto determinante. Então eu posso pensar numa coisa, muito numa coisa, mas eu não faço. Eu só fico pensando. Para que isso aconteça, tem que ter uma ação da vontade. Então, vontade e pensamento têm que caminhar juntos, tá? Só a vontade é suficiente forte para sustentar a harmonia do espírito. Isso aqui quem está falando é Emmanuel. Agora eu vou ler um trechinho que, se tiver alguma mãe escutando aí, quem tem criança em casa, geralmente a gente tem, né? Tem neto, tem sobrinho, tem, enfim. Nesse livro, quem tiver esse livro e quiser ler, e quem mora perto de mim quiser emprestado, eu empresto, porque o título desse livro é Filhos, é a lição número 13 desse livro aqui, tá? Então eu vou ler aqui um trecho, porque, assim, é de uma grandeza e de uma importância que vocês não têm noção. Então, olha o que Emmanuel vem dizer pra gente. O que é que ele fala da criança? Porque quanta gente cuida da criança como... Um cuida como se fosse nada, outro cuida... Ah, é criança, não sabe nada. Pode falar o que você quiser, que a criança não entende. Enfim, vamos ver o que Emmanuel diz pra gente aqui, ó. As crianças, confiadas à terra ao nosso zelo, são portadoras, toda criança, tá, gente? De aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica. A feição de câmera fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva é que na máquina dessa espécie, tá falando da criança, é constituída por um sistema de lentes apropriadas capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis. É representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lente da alma, observando os reflexos das mentes que o rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. Ou seja, a criança registra tudo e, mais do que isso, leva para a vida toda. Quem é psicólogo, a gente escuta os psicólogos falar, psicoterapeuta falando, que quanto a maioria dos casos mal resolvidos na sua mente, de situações mal resolvidas, foi lá na infância. Então, olha a importância da gente ter uma criança perto de nós, lembrar, da gente vibrar coisas boas, da gente falar. Quem está grávida é a espiritualidade que fala para a gente, os espíritos de luz, os grandes estudiosos, Divaldo e outros mais. A importância da mãe falar com aquele feto que está ali para chegar. Dizer que ele é bem-vindo, dizer que ele é muito amado. Uma criança, quando tem um lar onde ela é aconchegada, onde ela é bem-vinda, ela é uma criança feliz, ela leva essa felicidade para a vida toda. E a gente vai agora, então, pegar do livro. A gente pensou, já que a gente está falando disso, a gente lembrou de um livro, eu não tenho o livro, tá? Mas o livro é Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano. Algum espírito que tem aí, que tem esse livro, que queira me emprestar mais uma vez, eu agradeço, porque eu não tenho mais esse livro. E esse livro é fantástico, porque Ernesto Bozano, ele faz toda essa pesquisa de fotografar o pensamento. E ele um dia pede à sua secretária, né? Então, ele relata nesse livro Pensamento e Vontade, ele pede à sua secretária para fotografá-la, para fazer a experiência, porque ele fazia experiências, né? Então, ele pede para fotografá-la e aí ela aceita, né? Aceita o convite. E aí, enquanto ele estava lá ainda com aquelas máquinas, bom, só quem é mais antigo vai lembrar, aquelas máquinas que eram um filme lá dentro, o cara bota a mão lá dentro, era aquela máquina. Então, ele está lá, mandando ela ficar em posição que ele gostaria e tal, e ela tá. Mas enquanto ele estava tentando e fazendo com que ela ficasse a pose que ele desejava, ela ficava o tempo todo pensando, poxa, logo hoje que ele me convidou para fotografar, logo hoje que eu estou com essa blusa que eu não queria. Eu queria estar com uma blusa de renda, não sei o quê. E ela vai pensando na blusa que ela queria estar. E ela vai pensando aquilo.
né? Que ela queria estar com aquela blusa para ficar bem na foto, enfim. Então ele tira a foto, revela a foto, e qual a surpresa de ambos, né? Tanto dele quanto dela? No lado direito da foto sai a blusa de renda. Então veja bem, ela mentalizou tanto que queria estar com aquela blusa que ela trouxe para perto dela isso. Isso está no livro, tá, gente? Quem que tiver esse livro pode ler que vai achar esse caso lá, tá bom? Eu não tenho mais esse livro, mas eu já li há muito tempo. Então vejam o que faz o nosso pensamento. Então, vamos assim fazer a coisa. Pensar um atributo de todos nós a gente já sabe. O que é que nós temos que fazer hoje, depois de conhecer? Eu estou falando nós, quem já estuda, né? A gente estuda há algum tempinho tudo isso. Essa doutrina maravilhosa nos dá essa oportunidade também a mais. E não só na doutrina, se você pegar livros bons também falando sobre a importância do pensamento positivo, você vai encontrar sem ser na doutrina espírita, tá? A gente está falando aqui porque é a nossa, né? É a nossa ferramenta, né? Então, veja como é importante. Então, a gente vai pegar aqui, para a gente finalizar, já está quase no final, a gente está perto aqui. Eu ia dizer algumas coisas a mais. Porque Jesus tem a questão do Livro dos Espíritos 621, a gente não trouxe ela agora não. Que Kardec pergunta assim: onde está escrito as leis de Deus? Alguém quer responder aí? Eu espero. Onde está escrito as leis de Deus? Vou ver se alguém respondeu. Então os espíritos respondem a Kardec, na consciência. Então todo ser humano tem a lei de Deus dentro de si. Isso é tão real que quando a gente faz uma coisa, vê se eu estou falando bobagem, né? Então, quando a gente faz uma coisa que a gente acha que não é muito correto, que não foi justo com alguém, dá uma espécie de remorso, de dor na consciência, dá ou não dá? Por quê? Porque a gente, no íntimo, sabe que está burlando essa lei, que não é nossa, é uma lei divina. Então, a gente é bom lembrar disso para que a gente não... A gente vai, então, pegou algumas... Quem é que já foi no médico? Eu já fui, né? Eu tenho problema. Então, aqui, quem tem diabetes, pressão... Porque, assim, pensamento é vida, pensamento é força. Então, o médico, hoje já estão o médico dizendo que pensamento também cura. Graças a Deus, porque eles só falavam que gerava doença. Então, se o nosso pensamento tem força para gerar doença, ele também vai ter força para curar. Então, quem nunca foi ao médico, ou quem não já ouviu um amigo contar, porque eu já ouvi várias pessoas contar, assim, fulano, a sua diabetes é emocional. A sua pressão alta é emocional. Então, veja bem, se nós geramos doenças através das nossas emoções, que o pensamento vem com essa vontade, com essa emoção. Então, se a gente tem esse poder, por que a gente não faz o inverso? Aquele ditado antigo que se escutou a vida, desde que eu sou criança eu escutei isso, né? Mente sã, corpo sã. Então, se a minha mente é saudável, se eu tenho bons pensamentos, automaticamente eu sou uma pessoa saudável, saúde. Por quê? Tá, não vamos generalizar, porque cada situação é uma situação, né? Tem aquelas doenças kármicas, tem aquelas doenças que a gente tem que passar, enfim. Mas, em regra geral, a pessoa bem-humorada, a pessoa que sempre está de bem com a vida, já perceberam? E Jesus nunca adoeceu. Tal a vibração, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, nós vamos pegar o Livro dos Espíritos, tá? Nós vamos ler a questão famosa que todo espírito conhece, tá? E deve saber até qual que vai aqui, qual que está aqui, como se diz? A gente vai ver aqui o que é que a gente, como é que nós estamos nesse momento. Vamos começar a avaliar o nosso pensamento. Questão
459. A questão mais falada no meio espírita. Gente, essa questão é assim, ó. A gente até guarda o número. Acho que é a única que eu tenho. A única que eu guardo é essa, é a número 1, que é quem é Deus. Mas, enfim, que é Deus, né? Então, olha só. Kardec diz assim, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Por que é oculta? Porque a gente nem percebe muitas vezes. Na maioria das vezes. É só quando a gente vai treinando, vai tendo essa vivência, que a gente, opa, esse pensamento não é meu. A gente começa a distinguir o que é nosso e o que não é. Então, Kardec pergunta o seguinte: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Gente, essa resposta, desde que eu li pela primeira vez, eu nunca esqueci a resposta. Por quê? Porque se isso é tão real, que são eles que nos dirigem, peraí, quem é que está me dirigindo? Quem é que está dirigindo vocês? No espírito a gente diz assim, no meio comum diz assim, diz com quem anda que eu direi quem és. Não, no meio espírito a gente diz assim, diz o que pensa e eu direi com quem andas. É assim. Dependendo do nosso teor de pensamento, a gente sabe qual é a nossa companhia. A gente, quando conversa, faz atendimento fraterno na nossa casa espírita, então a gente escuta assim, muita coisa. Então tem gente assim, ai, Mary, tem muito medo de obsessor. Falei, não tem não. Não, você não tem, por quê? Falei, não tem, porque eles só estão comigo se eu quiser que eles estejam. Ou se eles quiserem ficar comigo, vão ter que ficar do meu jeito. Uma vez, na reunião mediúnica, um espírito chegou para mim e falou assim, essa mulher é muito chata, ela ora muito. Porque ele ficou irritado. Ele me acompanhou, foi na sala e falou aquilo, né? Porque não era para chegar, mas ela reza, reza, reza. Então, olha a importância da oração. Olha como é importante a gente orar. E orar não importa a sua religião, não importa rótulo religioso, não salva ninguém. Temos uma religião por opção nossa. Eu tenho a minha, eu gosto, eu preciso dela. Sou eu, Mary. Mas o que precisamos de fato é ter religiosidade. Não é ter religião. Religiosidade é esse contato com Deus, é se habituar, é criar o hábito da oração, é criar o hábito de chamar Jesus para nossa casa. Chamamos tantas pessoas que a gente gosta para nossa casa, não é verdade? Aquelas pessoas que a gente ama, a gente chama. E Jesus, por que a gente não chama ele? Ah, ele já sabe que é para estar com a gente? Não. E cadê a nossa humildade? Onde fica a humildade para convidá-lo? Mas ele vem. E ele vem de que forma? Através da nossa oração, através da nossa prece, através do nosso convite no trabalho do bem. Então, vamos lá. A gente escolheu aqui uma outra de Santo Agostinho. Olha, gente, essa questão, aí vamos agora analisar. Peraí, Mary. Mas como é que eu vou fazer a seleção desses pensamentos? Você falou de tudo isso e aí a minha cabeça ficou mais complicada. Eu espero que eu não esteja complicando a cabeça de ninguém, tá? Mas a gente vai aqui na questão 919. Não, a gente tem uma outra. Deixa eu ver se tem outra aqui que é mais importante. Ah, não, tem uma outra aqui antes, tá, gente? Aqui nós estamos usando o livro dos Espíritos, tá? Quem quiser. Então, na questão 909, Kardec pergunta assim, os Espíritos. Poderá sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, a gente se esforçando no bem, a gente não querendo fazer o mal a ninguém, a gente pode conseguir isso? Olha a resposta dos Espíritos. Isso aqui é pra gente fazer assim, quem tem um boné, botar assim um boné na cabeça, igual aqueles caras botam na televisão, para não mostrar a cara na hora de mostrar algumas coisas. Ó, 909. Então ele responde o seguinte: sim, e frequentemente fazendo esforços muito, ele ainda usa esse adjetivo, insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, isso é os Espíritos respondendo. Bom pouco dentre vós fazem esforços. Isso é para a gente só refletir, tá, gente?
Agora nós vamos na questão 919, que é uma questão fantástica, trazida por Santo Agostinho, respondida por Santo Agostinho, e que a gente deveria ter assim como lema de vida, para que a gente acerte mais. A gente não veio na Terra, não foi para sofrer, não foi para se divertir, a gente veio à Terra para progredir espiritualmente. E a gente só sofre porque a gente se afasta das leis de Deus. Senão não haveria tanto sofrimento na Terra, como nesse momento estamos vivendo, né? Então vamos lá. Conhecimento de si mesmo. 919 a questão. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então Kardec está perguntando assim, o que a gente pode fazer para a gente, né, crescer mais rápido, para a gente se melhorar e não aceitar esse convite que o mundo faz toda hora para nós, que é o caminho mais fácil, que são as facilidades do mundo e que nem sempre, e que na maioria não são boas para o nosso espírito, né? Então ele responde o seguinte: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. A gente vai ler só mais um pouquinho, só que essa questão, gente, não é só essa resposta. Essa questão são 2 folhas. Quem tiver o livro do Espírito em casa, pega e lê, baixa na internet, que é fácil. Então, Santo Agostinho, ele não só responde isso, como ele dá uma receita para nós. E ele diz assim, ó, só vou ler um trechinho aqui para a gente fechar, tá bom? E ele diz assim, fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Então, Santo Agostinho, o que ele está dizendo aqui nessa lição, nessa mensagem, não é aquele depois de espírito desencarnado, não. Ele fez enquanto aqui encarnado. Então, ele diz assim, fazer o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, gente, aí eu vou ler mais embaixo. Ó. Ele diz assim, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, vamos aprender, porque nós, além de ter todas essas oportunidades, que é essa vida que a gente tem, essa existência, a gente tem toda essa bússola que é o Evangelho, né? Eu vou falar, né, da minha doutrina, né? Que é o livro dos Espíritos, que é a Gênesis. Nós temos esse Pentateuco com todos esses ensinamentos. E a gente só não sabe de tudo isso, ou a gente só não pratica tudo isso se não quiser. O que falta para nós, não sou eu que estou dizendo, é os Espíritos, falta vontade. Então vamos ter vontade de crescer, vamos nos conhecer, perceber onde é o meu problema maior, onde eu errei hoje, onde eu posso acertar. Porque eu errei hoje, mas amanhã, se eu perceber o meu erro de hoje, amanhã eu posso até cometer um novo erro, mas o mesmo eu não vou cometer. E assim, a cada dia, você vai aprendendo que chega um momento e um dia a gente chegará também, porque nós somos, é uma fatalidade, a perfeição. Então, como disse Paulo, no final de 17 anos de trabalho, de estudo, de seguir o Cristo e de divulgar o cristianismo, e ele diz, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, que o Cristo vive em nós, através das nossas ações, da nossa vontade, do nosso pensamento do bem, do amor. Então, vamos trazer esse irmão maior para estar sempre conosco. Porque mesmo a gente convidando, mesmo a gente sendo certeza que ele nos ajuda a todo momento, quantas vezes fraquejamos, quantas vezes desanimamos na estrada. Mas é isso. O convite para todos nós é que a gente tem essa usina geradora, que ela pode ser revertida no amor do Cristo, que é o nosso pensamento no bem, que é a nossa vontade de ser útil ao outro, é pensar no outro. Nós vivemos um momento, né, que todo mundo sabe, essa pandemia,
que nunca foi tão necessário pensar no outro. Como é necessário pensar naquelas pessoas que nesse momento estão sofrendo muito mais que nós. Perda de entes queridos, de emprego, enfim, de tanta coisa e que a gente nem toma conhecimento. Então, vamos, se a gente tem próximo de nós alguém numa situação que a gente pode ajudar, vamos ajudar esse irmão. Independente de conhecer, de saber de ninguém ou não, vamos orar todo dia por esses irmãos, pedindo a Deus para que dê força, para que dê coragem, para que eles continuem essa jornada. Então, meus amigos, muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês. Me desculpe alguma coisa. E a gente vai agora finalizar fazendo a nossa prece de encerramento, pedindo a Jesus assim: Jesus, tu que és o médico das almas, cura nossas feridas, Senhor. Faz com que possamos tirar tudo de melhor da nossa existência para a nossa prática do nosso dia a dia. Faz, Senhor Jesus, com que a gente retenha esse bem em nós, para que esse bem saia e possa chegar até outro irmão. Abençoa todos aqueles que estejam em sofrimento, Senhor. Abençoa aqueles que estão, muitas vezes não é material, mas é espiritual. Que eles possam receber através dos nossos pensamentos, da nossa vontade, através desses amigos espirituais que estão mentalizando a nossa casa espírita, que é o Fé, Esperança e Caridade, que esses benfeitores espirituais possam chegar até esses irmãos mais sofridos e levar a eles tudo que estão necessitando nesse momento. Que a tua paz, Senhor, se faça em nós, em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo a todos, tá?